Você já ficou sem ideia para algum projeto que você queria fazer? Você já ficou horas olhando para a tela do Photoshop, se perguntando o que você vai fazer? Se você é designer e nunca passou por isso, parabéns! Você é uma das poucas pessoas sortudas. Mas hoje eu quero falar sobre o que significa realmente estar sem ideias para um projeto de design e como você pode sair dessa situação. Vamos lá. Em primeiro lugar, estar sem ideia não quer dizer que você é um mau designer ou que você não sabe o que você está fazendo. Na maioria das vezes, isso só quer dizer que você ou tem um briefing mal resolvido ou que você está colocando muita pressão em cima de você mesmo. E eu posso falar porque eu realmente tenho esse problema, eu coloco muita pressão em mim nos meus projetos de design. O problema com muita gente, não só eu, mas com outras pessoas que eu conheço que estão nesse ramo, é que a gente acaba romantizando demais um pouco a área do design. A gente cria essa ideia como se o que a gente fosse fazer fosse surgir do nada, a gente fosse ter esse boom de criatividade em que as coisas surgem do nada. Só que o problema é que a gente não pode depender da criatividade, a gente tem que produzir mesmo quando a gente tá, entre aspas, sem ideia. Porque eu não acredito que a gente está sem ideia. A gente tem um catálogo enorme na nossa cabeça de referências, de imagens, de ideias, mesmo aquelas que podem não parecer certas para tal projeto, com um pouco de ajuste pode se adequar para o projeto. Então, na verdade, a gente tem ideias. A gente só não sabe exatamente como usar elas, porque a ideia nasce de um processo e não de uma inspiração divina. Vamos lá, qual que é o erro número 1 para quando você está sem inspiração? E eu sei que você provavelmente faz isso porque eu já fiz muito. Você vai lá, pega o seu celular, abre o Pinterest e fica rolando infinitamente, vendo vários projetos incríveis, ou nem tanto, de vários designers ao redor do mundo. E aí você pensa, putz, é isso que eu vou fazer, só que referência sem intenção não gera ideia. Você precisa entender qual que é a necessidade daquele projeto para que, através das referências, você consiga criar um plano de ação que faça sentido. Às vezes tudo que a gente precisa é voltar para o problema em si e deixar de lado a estética. Porque, como eu disse anteriormente, às vezes você fica rolando o feed do Pinterest buscando referências, só que nesse ponto você não tá criando, você tá copiando, entende? Quando eu travo, eu gosto de fazer uma coisa simples. Eu paro de pensar em forma e eu volto no briefing. Eu volto em qual que era a problemática inicial daquele projeto de design. É um e-book? É um post? É uma logo? Por que essa empresa precisa dessa logo? Qual que é o tema desse e-book? O que essa pessoa quer passar com esse e-book? O que essa pessoa quer passar com as redes sociais dela? Entender o que é a problemática, o que é o briefing, para quem é esse projeto, o que ele precisa comunicar e o que não pode acontecer de jeito nenhum dentro desse projeto. Por exemplo, eu já tive projetos em que a pessoa queria algo muito óbvio. Eu sempre busco não trabalhar tanto com obviedade dentro de projetos de logo. Por exemplo, usar um crânio para um projeto de psicologia, ou então uma roda ou uma chave de fenda para um projeto de uma empresa mecânica. Só que eu já tive projetos em que o briefing do cliente era: eu não quero algo um pouco mais subjetivo, eu não quero uma logo, eu quero algo que a pessoa vai olhar e vai saber de cara o que é. O que é óbvio, é a meta. A meta é que você olhe para a logo e entenda o que ela é de cara, mas já houve briefings em que o cliente colocava: eu quero que o símbolo seja um cérebro com uma lâmpada. Eu até tentei conversar com o cliente, trazer outras opções, outras ideias, mas a cliente já tinha na cabeça dela de que para aquela logo de psicologia, da clínica de psicologia, ela queria uma lâmpada e um cérebro. Não tinha o que eu pudesse fazer. Era a ideia do cliente. Então, por mais que eu não tivesse... Foi um momento em que eu tive muito bloqueio, porque a cliente tinha muito nítida na cabeça dela o que ela queria que fosse feito, e eu não podia... Eu não tinha liberdade para trazer outras ideias, porque mesmo que eu trouxesse, eu sabia que ela não ia aprovar. Uma técnica que às vezes pode funcionar pra você, que às vezes funciona pra mim, com relação a essa coisa de estar sem ideias para o que criar dentro do design, é você criar ideias ruins de propósito. Eu sei que pode parecer loucura e contraprodutivo você gastar o seu tempo, porque querendo ou não, tempo é dinheiro.
você gastar o seu tempo fazendo algo ruim, algo que você sabe que não vai ser usado. Mas a partir dali, pode sim surgir algumas coisas que vão ser benéficas para você dentro desse projeto. Quando você faz uma versão exagerada, óbvia, cafona, sabe? Uma coisa assim que obviamente você não vai usar, você vai estar gerando movimento na sua cabeça e movimento dentro do programa. Então, às vezes, em meio a essa coisa exagerada, você acaba encontrando uma logo que faz sentido para aquele projeto, ou uma paleta de cores que, com umas pequenas alterações, pode vir a ser a chave de virada para o projeto acontecer. No final das contas, às vezes a gente não quer admitir que quando o problema não é criativo, ele é emocional. A gente vive em uma realidade em que a gente tem que estar sempre correndo atrás do próximo projeto, do próximo projeto, do próximo projeto, do próximo projeto. E eu entendo. Eu faço a mesma coisa. Mas a verdade é que, como criativos, como pessoas que trabalham com a nossa cabeça, a gente também precisa descansar. Por mais que a gente não queira, pausa também faz parte do processo. Descansar não é procrastinar. Às vezes a gente procrastina, óbvio, eu procrastino pra caralho, mas procrastinar e descansar são coisas muito diferentes e ambas têm um espaço na nossa vida de alguma forma. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal porque isso realmente me ajuda muito. E comenta aqui embaixo qual foi o projeto que mais te deu branco criativo até hoje. E me conta também qual tipo de tema você gostaria de ver por aqui, porque eu tenho muitos temas que eu quero trazer e eu ainda tô me organizando melhor para trabalhar eles.